Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre sólidos de revolução. Ele é um sólido obtido a partir da rotação de uma região plana em torno de um eixo. Pegando um caso, né, um eixo XY aqui, temos aqui uma curva qualquer. Vou pegar um pedaço entre dois pontos. Então, tenho aqui uma região entre x igual a e x igual a b. Se eu pegar e rotacionar essa figura em torno do eixo x, eu vou formar com isso um sólido, né? Então, a gente vai ver como calcular o volume desse sólido. Bom, essa é uma das aplicações do método do fatiamento. E o que vai mudar na prática mesmo é a fórmula que a gente vai ter para a área, porque agora a área será um círculo, né? Uma área circular, um disco, na verdade. Então, a fórmula para a área de um círculo, que é πr ao quadrado, vai ser a responsável direta pela fórmula para a área das nossas figuras. Então, o que a gente vai ter vai ser isso. A fórmula para a área, né, em relação a x vai ser π vezes o raio, que vai ser uma função de x ao quadrado. Então, esse método ele é comumente chamado de método do disco. Bom, vamos ver um exemplo que vai facilitar um pouquinho as coisas para nós. A região entre a curva y igual a raiz de x no intervalo de x0 a 4 e o eixo x gira em torno do eixo x. Então, a região que está entre essa curva e o eixo x, no intervalo de 0 a 4, gira em torno do eixo x para gerar um sólido. E o problema pede para a gente determinar o volume. Bom, vamos primeiro fazer o desenho disso aqui no GeoGebra. Então, aqui eu já adiantei um pouquinho as coisas. Coloquei aqui a função raiz de x, e coloquei aqui a reta x igual a 4, né? Uma reta perpendicular ao eixo x. Então, essa região que está entre a curva que está aqui de azul, o eixo x, que está abaixo, e a reta x igual a 4, que está aqui, né, na frente, essa região vai girar em torno do eixo x, formando um sólido. E a gente vai calcular o volume dele. Bom, vamos tentar visualizar um pouco melhor essas coisas. Já que vai variar apenas de x0 a 4, eu vou pegar essa outra funçãozinha aqui e tirar essa outra de baixo, que aqui já está bem definido, do x0 até o 4. E, então, eu vou pegar um ponto no eixo x, que eu vou chamar aqui de A, e eu vou controlar esse x de 0 até 4. Vou traçar uma reta perpendicular aqui no A, e pegar o ponto B, interseção dessa reta, com a função raiz de x. Agora, eu posso tirar a reta aqui. E com esses dois pontos, vou formar um segmento. Pronto. Esse segmento vai ser o raio da circunferência. Então, o que eu quero imaginar aqui logo de cara é o seguinte. Meu ponto A vai variar do x igual a 0 até o x igual a 4. E, junto com esse A, eu vou ter um ponto B, correspondente ao F desse A. E esse segmento AB, ele vai ser o raio de uma circunferência. Então, aqui. Agora, a gente vai para o plano 3D. Quer dizer, plano não, né? A gente vai para a representação 3D aqui. E observar esse círculo, que na medida que eu vario o meu A do 0 até o 4, né, eu tenho esse círculo variando aí. Então, veja que o raio do círculo é em qualquer x aqui entre 0 e 4, a medida desse raio é o raiz de x, porque é exatamente essa é a função que está aqui de verde, não é? Tá, esse gráfico verde aqui é o raiz de x. Então, tomando um x igual a 2, por exemplo, igual está aqui, o f dele seria aqui, ó, no eixo y, correspondente, né, à ordenada desse ponto B, que está aqui do lado direito, 1,41, que é a aproximação para o raiz de 2.
Agora, se eu queria colocar um rastro nesse círculo e fazê-lo variar de 0 até 4, olha o que acontece lá na janela 3D. Vai formando um sólido, né, com cada círculo desse. Então, assim, aqui na representação, o sólido está oco, mas, né, porque o programa ele tem essa limitação. O que a gente considera aqui não é apenas a linha da circunferência, mas todo o círculo, na parte interna e externa, para formar um sólido mesmo, né? Então, vou voltar isso aqui para visualização padrão para tirar aquele círculo. Vou tirar o rastro aqui e vou representar essa figura de outra forma. Fica mais fácil de visualizar. Vou construir agora, digamos assim, o método, não o que o cálculo usa, mas o método de criação desse sólido, que seria pegar essa curva raiz de x e fazê-la girar em torno do eixo x. O eixo x é esse eixo vermelho aqui na representação 3D. Então, se eu fazer o ângulo variar de 0 a 360, eu vou ter a construção do meu sólido. Então, pronto, construí o meu sólido. Agora, para calcular o volume dele, aí aqui o que o cálculo faz, que é o método da integral, seria pegar vários cilindrozinhos e calculando a área de cada um deles, o volume de cada um deles, e ao final somar. Então, na medida que eu vou variando esse ponto A de 0 até 4, eu vou obtendo pequenos cilindros, vou calculando o volume separadamente de cada um e no final faço a soma. Quem é que faz esse cálculo para a gente? A integral, não é? Então, só lembrar lá das somas de Riemann. Então, aqui eu vejo como esse sólido foi construído, ou seja, como pegamos esse raiz de x, que está aqui de verde, né? De 0 até 4, e fazemos ele girar em torno do eixo x. Então, fazendo essa curva girar em torno do eixo x, a gente tem o sólido. E para calcular o volume do sólido, eu vou pegar a integral, que vai de 0 até 4. Então, assim, o limite da integral a gente já está vendo que é de 0 até 4. O que eu preciso é de uma fórmula para a área em qualquer x aqui no meio entre 0 e 4. Então, pegando essa circunferência ali aleatória entre 0 e 4, que está aqui de preto no meio, qual seria a área dessa circunferência? Então, só lembrar da fórmula da área de uma circunferência, de um círculo, desculpa, que é πr ao quadrado. Nesse momento, para o x igual, aqui está 2,2, a fórmula para a área de um círculo nesse x 2,2, o que eu vou fazer? Vou obter o raio, que seria, no caso, a raiz de 2,2, porque essa curva aqui é raiz de x, e com esse raio eu faço πr ao quadrado e vou ter a área dessa circunferência. Mas eu não vou fazer esse cálculo passo a passo, não vou fazer em cada x de 0 até 4. Não tem como a gente fazer isso com infinitos x de 0 até 4, né? Dividindo esse intervalo em infinitas partes. O que nós vamos fazer é voltar para cá. Bom, a gente já viu a figura. O volume vai ser isso aqui, ó, integral de a área é π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso, o raio, uma função de x que calcula o raio da circunferência, nesse exemplo aí, é o raiz de x, que foi dado aqui para nós. Então, o intervalo é de 0 até 4, aqui é πr ao quadrado, e isso em x, né? Então, eu posso tirar esse π, que é uma constante, tiro a integral, e eu vou ter esse raiz de x ao quadrado. Então, eu posso eliminar o 2 potência com a raiz. Logo, eu vou ter π vezes a integral de x em relação a x de 0 a 4. A integral de x é x elevado a 1, não é isso? Então, a integral é x ao quadrado sobre 2. Logo, eu vou ter π vezes x ao quadrado sobre 2, isso de 0 até 4. Então, calculando aqui o f do 4, eu vou ter π vezes 4 ao quadrado sobre 2, menos
Para x igual a zero, né, o zero aqui, então 4π, 4 ao quadrado vezes π sobre 2 menos zero. Então, 4 ao quadrado é 16, 16 dividido por 2 dá 8, logo o volume daquele sólido é 8π unidades cúbicas. Então, assim, é basicamente isso, né? Agora a gente vai ver mais alguns exemplos para fixar essa parte. O exemplo 2. Determine o volume do sólido obtido com a rotação em torno da reta y igual a 1, da região definida por y igual a raiz de x e pelas retas y igual a 1 e x igual a 4. Então, é um exemplo um pouco parecido, mas tem uma pequena diferença. Porque agora eu não quero que meu gráfico gire em torno do eixo x. Eu quero que ele gire em torno da reta y igual a 1. E como seria essa reta y igual a 1? Ela é horizontal ou ela é vertical? Não é? Então, a ideia aqui é a seguinte. Pense que para qualquer x a gente tem y igual a 1. Então, para qualquer x, o valor do y é sempre 1. Né? Então, vai ter uma reta horizontal. Então, veja que eu quero pegar o raiz de x e fazê-lo girar em torno da reta horizontal y igual a 1. E essa região vai ser limitada pelo raiz de x, pela reta y igual a 1 e pela reta agora vertical y igual a 4. Então, assim, como que a gente faz para determinar isso? Primeiro, a gente vai fazer um desenho mostrando a região e um raio típico. E depois vai calcular esse volume aqui. Então, eu vou precisar do intervalo, que já foi dado, que é de 1 até 4. Mas no GeoGebra a gente vai ver melhor sobre como funciona isso. Vezes o π vezes raio ao quadrado, que isso aqui é uma fórmula para a área, né, integrando isso em relação a x. Então, vamos lá no GeoGebra. Bom, aqui no GeoGebra, a gente vai fazer o seguinte. Raiz de x, essa curva aqui, né? Eu quero limitar isso com o y igual a 1, então essa reta aqui horizontal, e a vertical x igual a 4. Então, essa região aqui no meio, entre o raiz de x, o y igual a 1 e o x igual a 4, essa região vai girar em torno do y igual a 1. Então, assim, vou facilitar um pouquinho as coisas e vou pegar apenas esse pedaço da curva que eu estou observando aqui, que vai do x igual a 1 ao x igual a 4. Então, eu vou ter essa curva aqui, que apareceu aí de vermelho. Vou tirar as outras informações, que eu não vou precisar muito delas aqui agora. Essa e essa. Então, eu quero apenas girar esse pedaço de curva aqui, né? Que vai do 1 até o 4, girar isso em torno dessa reta aí, desse y igual a 1. Então, vou pegar alguns valores aqui, vou colocar o meu x, um ponto aqui variando de 1 até 4, e vou pegar um ponto B e C para formar o meu segmento quando o meu x varia de 1 até 4. Então, eu vou ter o meu raio ali entre o eixo e a curva, com o x variando de 1 até 4. Agora, eu vou pegar, a partir desse raio, vou traçar um círculo, né, com esse raio, com o x variando de 1 até 4. Então, veja que se eu for pegando esse círculo e colocando rastro nele, então vou voltar ele aqui para o 0, 0. Veja que vai formar um sólido. Então, assim, apesar de que aqui fica
um sólido mostrando apenas a casca dele, como se fosse oco, mas a gente sabe que, né, é uma limitação aqui do GeoGebra, a gente vai considerá-lo como preenchido, como realmente um sólido geométrico. Então, vou tirar isso aqui agora e vou tirar o rastro dele e vou fazer a construção dele completo. Então, veja aqui o seguinte, quando o meu x varia de 1 até 4, as circunferências cujo raio vão variando com o x formam esse sólido. Assim fica melhor de observar, né? Então, pegando um x qualquer aqui no meio, entre 1 e 4, qual a medida desse raio aqui? Então, que relação tem esse raio, que está aqui, segmento BC, com esse valor x, que está indicado aqui no ponto A? Bom, se eu pegasse apenas usando a expressão raiz de x, eu vou ter o seguinte, pegando aqui, por exemplo, o 4. No x igual a 4, raiz de 4 é 2. Então, observando aqui a ordenada desse ponto C, ela está aqui no 2. Mas quanto que vale o raio nesse ponto aqui que o x vale 4? Se eu observar bem, vai ser o segmento AC, observe aqui de baixo até lá em cima, menos o segmento AB, que é essa parte aqui que não está mostrando, que eu posso colocá-la aqui agora. E deixa eu mudar a cor para melhorar a visualização. Então, se a gente observar bem, a medida do raio está sendo a raiz quadrada do x, que me dá a abscissa aqui do ponto C, menos essa parte aqui de marrom. Só que essa parte aqui de marrom, que vai de A até B, vale 1. Então, para qualquer ponto x aqui entre 1 e 4, a medida do raio obtida está sendo raiz de x menos 1, que o raiz de x vai me produzir aqui o segmento AC. Só que eu tenho que tirar desse segmento AC esse pedaço AB, porque eu quero apenas o raio, que é o BC que está lá em cima. Então, vai ser raiz de x menos 1, o raio da circunferência. Então, voltando para cá, a gente vai ter o seguinte, o volume, a gente viu que o x vai variar do 1 até o 4, aí a fórmula vem πr ao quadrado, então, π está aqui, o raio, raiz de x menos 1 ao quadrado, né, em relação a x. Eu posso tirar o π da integral, porque é uma constante, e resolver essa expressão ao quadrado, dá para usar produtos notáveis, né? Então, eu vou ter aqui o quadrado do primeiro termo, fica apenas o x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Integrando essa expressão em x, né, o π continua aqui fora como a constante, eu vou ter x ao quadrado sobre 2. Aqui, o menos 2 eu posso apenas conservar. E eu lembro que nessa integral do raiz de x, eu posso considerar como x elevado a 1 sobre 2. Então, eu vou ter 2 terços vezes x elevado a 3 meios, que é o meio mais 1 sobre 2. E a integral de 1 é x. Isso no intervalo de 1 até 4. Então, substitui o 4 menos e substitui o x igual a 1, a gente vai obter que o volume é 7π sobre 6 unidades cúbicas. Bom, aqui é um passo a passo para a gente resolver esse tipo de problema. Então, primeiro passo, desenhe a região e identifique a função que representa o raio. Então, veja que o raio ele depende aqui da nossa variável, né? Que nesse caso é o x. Passo 2, eleve o raio ao quadrado e multiplique por π para obter, assim, a área, né, daquele círculo da seção transversal. Então, a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Como o r aqui é um raio em função de x, então, vou ter isso aqui.
o raio ao quadrado. E o passo 3, integre. Aí basta observar, né, na hora de integrar, observar os limites de integração, de x igual a quanto até x igual a quanto, né? Então, essas informações são importantes. Agora a gente vai ver um outro caso de revolução em torno do eixo y, porque a gente viu, né, nos dois exemplos, revolução em torno de um eixo horizontal. Agora a gente vai ver revolução em torno de um eixo vertical. Bom, para determinar o volume de um sólido obtido com a rotação em torno do eixo y, de uma região compreendida entre o eixo y e uma curva da forma x igual a r de y, então veja que no caso anterior eu tinha uma função do tipo y igual a um r de x, para girar em torno do eixo x. Agora, para girar em torno do eixo y, eu quero obter uma função de y. Então, x igual uma função de y. Isso no intervalo do y variando de c até d. A gente usa o método similar ao do x, apenas substituindo o x por y. Nesse caso, a seção transversal circular vai ser da forma área em relação à área de y, né? Então, π vezes o raio ao quadrado, onde o raio aqui é um r de y. Exemplo. Determine o volume do sólido obtido com a rotação em torno do eixo y da região compreendida entre o eixo y e a curva x igual a 2 sobre y, com y variando de 1 até 4. Então, o primeiro passo é fazer o desenho do gráfico e obter um raio típico para esse tipo de situação. Bom, aqui a gente vai ver o exemplo 3. Primeiro, eu quero a função dada. Como lá é x igual a 2 sobre y, eu vou apenas fazer uma substituição para construir o gráfico aqui no GeoGebra, que é a seguinte. Se x igual a 2 sobre y, posso multiplicar cruzado, y igual a 2 sobre x. Para eu trabalhar com as funções aqui no GeoGebra, limitando os intervalos e coisas do tipo, ele reconhece com mais facilidade quando eu trabalho com funções do tipo f de x. Então, eu posso fazer algumas adaptações, mas essa expressão aqui é equivalente a essa. Logo, eu posso trabalhar com qualquer uma das duas na hora de construir o gráfico no GeoGebra, né? Então, eu vou fazer o gráfico dessa aqui, 2 sobre x. E, voltando aqui no limite, veja que a função ela é de y igual a 1 até o y igual a 4. Então, se eu observar que quando o y vale 1, o meu x vale 2 sobre 1, que dá 2, e quando o meu y vale 4, o meu x vai ser 2 sobre 4, que é meio, então eu vou ter que o meu x vai variar de meio até 2. Então, na hora de construir o gráfico, no GeoGebra, eu coloquei essa expressão, o x variando de meio até 2. Então, está aqui. Essa é a função que eu quero fazê-la girar em torno do eixo y. Então, eu vou colocar um ponto A, que vai variar do y igual a 1 até o y igual a 4. A partir desse ponto A, vou traçar uma reta perpendicular ao meu eixo para ter o ponto B, que é a interseção dessa reta e a curva, e com isso vou construir o raio da circunferência. Então, isso aqui eu posso tirar, só o raio já resolve para mim. Então, veja que o raio vai variar, né? Quando o y vale 1 até o y sendo 4. Então, eu preciso agora, a partir desse raio, construir uma circunferência que tenha esse raio variável. Então, venho aqui, construo a circunferência. Deixa eu só aumentar o zoom, aumentar a tela que melhora a visualização. Então, veja que quando o meu y vale 1, eu tenho aquele raio,
na medida em que vou variando os valores de y, né, a minha circunferência ela vai sofrendo aquela alteração. E eu quero agora construir um sólido com a rotação dessa função f em torno do eixo y, que, ao girar, chego nisso aqui. Então, veja que realmente essa figura obtida, esse sólido obtido, né, ele é compatível aí com a minha circunferência, variando do y1 até o 4. Agora, como que eu vou integrar isso? Como que eu vou calcular esse volume? Primeiro, eu preciso de uma expressão que determine para mim o valor desse raio para qualquer y, sendo 1 até 4. E o que vai me dar esse valor dessa expressão é justamente a função que foi dada aqui para mim, que é o x igual a 2 sobre y. Então, essa função aí ela já me dá o valor do raio. Então, eu já sei que o raio vai ser 2 sobre y. Então, veja que é uma função de y, então tem que ter o x isolado aqui. Então, meu ry é 2 sobre y. O intervalo foi dado aqui também em função de y, que é de 1 até 4. Então, a minha integral vai ser de 1 até 4. E é só agora calcular. Já que é π vezes raio ao quadrado, vou usar isso aqui como raio. Então, está aqui. π vezes o raio ao quadrado. A integral disso, porque essa expressão ela representa para mim a área em relação a y. Posso tirar o π aqui da integral. Antes de integrar, eu resolvo essa potência, né, essa expressão ao quadrado. Então, vou ter aqui 4 sobre y ao quadrado. E daí eu vou integrar isso aqui, ó. Detalhe, o 4 é uma constante, eu posso tirá-lo da integral. Então, ficou 4π como constante. E esse 1 sobre y ao quadrado, eu posso dizer que é y elevado a menos 2. Daí, eu vou integrar essa expressão, y elevado a menos 2. Então, eu vou ter menos 2 mais 1, que vai dar menos 1, sobre menos 2 mais 1, que é menos 1. Então, eu fiquei com menos 1 sobre y. Por que o y veio aqui para baixo? Porque na hora que eu integrei o y elevado a menos 2, ficou no expoente menos 2 mais 1, é menos 1. Então, esse expoente negativo traz o y aqui para baixo. Então, isso aqui é a expressão já integrada. Agora, eu vou aplicar os valores do y igual a 1 e do y igual a 4. Então, eu vou ter essa expressão vezes essa com y igual a 4, menos essa expressão vezes essa com y igual a 1. E resolvendo isso, deu... Eu posso cortar o 4 com 4 aqui. 4π vezes 3 quartos ou 3π, unidades cúbicas. Então, o volume desse sólido aqui é 3π. Exemplo 4. Determine o volume do sólido obtido com a rotação em torno da reta x igual a 3. Primeiro, essa reta x igual a 3, ela diz o seguinte: para qualquer valor de y, o x vale sempre 3. Então, imagine pontos aleatórios aí, onde o x vale fixo, o 3, mas o y variando, né? De qualquer forma. Então, isso aqui vai trazer para a gente uma reta vertical, passando pelo x igual a 3. Então, com a rotação de um sólido em torno da reta x igual a 3 e da região compreendida entre a parábola x igual y ao quadrado mais 1 e a reta x igual a 3. Bom, então veja que eu tenho agora uma parábola da forma x igual um f de y. Bom, se a gente lembrar o caso básico aí de parábola da forma y igual a x ao quadrado, a gente tem essa aqui, certo? Agora, se fosse x igual y ao quadrado, como seria esse tipo de parábola?
Aqui é o meu eixo x, né? Aqui é o meu eixo y, e diz o seguinte: para qualquer valor de x, eu vou obter o y ao quadrado. Então, assim, como que eu obtenho, ou melhor, para qualquer valor de y, eu levo ele ao quadrado e obtenho x, né? Então, isso aqui vai gerar também uma parábola, só que dessa forma. Bom, essa curva aqui de cima, ela é a função que a gente já conhece, y igual a raiz de x. E essa aqui de baixo, ela é, na verdade, o menos raiz de x. Então, seria eu isolar o y nessa expressão, que é y mais ou menos raiz de x. Então, veja que eu vou ter duas funções em x com essa expressão. Então, aqui é um y² mais 1, né? Esse mais 1 aqui, ele vai indicar mais uma unidade, um deslocamento aí horizontal no eixo y de uma unidade. Então, ao invés de passar aqui no 0, 0, vai passar aqui no 1. Mas vamos aqui para o GeoGebra. Então, vamos lá. Eu quero pegar essa função, limitá-la pelo x igual a 3 e girar em torno do x igual a 3. Quanto tempo que está aqui agora? 33 e 40. Bom, então vamos pegar aqui a nossa função. Aqui eu tenho o x igual y² mais 1. Então, vejo que realmente é uma parábola, né, horizontal, digamos assim, né, com a concavidade voltada para o eixo positivo dos x. Então, esse aqui é o x², o x igual y² mais 1. Essa é a reta que vai limitá-la, o x igual a 3. Então, eu quero que esse pedacinho aqui, ó, entre o 1 e o 3, no eixo x, gire em torno dessa reta vertical x igual a 3. Bom, como o GeoGebra ele não reconheceu eu fazendo alguns cálculos com a expressão dessa forma, o que eu fiz foi o seguinte: eu trabalhei com as funções em x, mas isso é só para representar aqui no programa. A gente não faz esse tipo de conta na integral mesmo, né? Na integral a gente vai ver como é que faz lá. Mas, então, o que eu fiz foi separar na parte superior e na parte inferior. Deixa eu tirar isso aqui. Então, agora sim, essa expressão aqui, eu quero fazê-la girar em torno desse eixo. Então, imagine, talvez funcione bem assim, como se esse eixo aqui, x igual a 3, fosse um pedacinho de madeira e esse pedaço aqui da parábola fosse tipo uma banderola. Aí você gira, né? Não sei se assim funcionaria bem. Aí o sólido obtido, que a gente quer calcular o volume dele. Bom, então eu vou pegar um ponto A, variando do menos raiz de 2 ao raiz de 2. Ah, mas como que eu sei que é menos raiz de 2 e raiz de 2? Bom, a gente faz o seguinte. Pega essa expressão aqui, x igual, né, o y² mais 1, e coloca esse y² mais 1 igual a 3, que é a reta aqui, ó, x igual a 3. Então, igualando as duas, a gente vai obter o menos raiz de 2 e o raiz de 2. A partir disso, eu vou ter aqui o ponto B e o raio característico, e aí vem obter uma circunferência com esse raio. Então, está aqui. E imagine aí várias circunferências, vários círculos, na verdade, com esse x variando com esse y variando de menos raiz de 2 a raiz de 2, formar um sólido com cada círculo desse. Então, aqui eu construí o sólido. Então, tá aí.
esse é o sólido que a gente quer calcular o volume dele. Então, veja bem, eu preciso agora, já que é um eixo que é, né, paralelo aí ao eixo y, então a rotação vertical, eu vou trabalhar com o raio em y. Aí a pergunta é, quanto que vale esse segmento AB aqui, ó? Como que eu acho a medida desse raio? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com funções em y, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Como que eu acho o segmento, a medida do segmento AB para qualquer y, variando aqui de menos raiz de 2 a raiz de 2? Primeiro, tem que imaginar o seguinte. A nossa expressão é x igual y ao quadrado mais 1. E aqui na frente eu tenho essa reta x igual a 3. Então, veja que eu quero calcular esse segmento que está indo do y ao quadrado mais 1, que é x igual a y ao quadrado mais 1, até o x igual a 3. Então, eu poderia pegar o segmento todo, que esse segmento AC, né, CA, em qualquer ponto aqui, o segmento CA ele é fixo, né, ele mede 3. Então, eu pegaria o segmento todo CA e diminuiria dele o segmento CB, que é esse que está aqui em marrom, não sei, meio avermelhado. Então, como que eu faria isso? Primeiro que o segmento CB ele é dado pela expressão y ao quadrado mais 1. Então, para qualquer valor de y, no intervalo de menos raiz de 2 a raiz de 2, eu elevando esse segmento ao quadrado e somando 1, eu obtenho aqui a abscissa do b. Então, a medida desse segmento CB aqui é justamente o y ao quadrado mais 1. Então, eu vou pegar o segmento todo CA, que é 3, e fazer menos o CB, que é y ao quadrado mais 1. Então, essa diferença vai gerar para mim esse raio. Então, vamos aqui. Dois menos y ao quadrado, né? Então, nossos limites de integração é o menos raiz de 2 ao raiz de 2. Aqui, π vezes r ao quadrado. O raio é 2 menos y ao quadrado, que a gente calculou aqui. Então, π vezes o raio ao quadrado. O π eu tiro da integral. Antes de integrar, eu resolvo isso aqui ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora sim, eu vou integrar, então eu conservo o π como constante. A integral de 4 em relação a y é 4y. O menos 4 eu conservo. E aí eu vou ter a integral de y ao quadrado, é y ao cubo sobre 3. E mais a integral de y à quarta é y à quinta sobre 5. Isso no intervalo de menos raiz de 2 a raiz de 2. Tá aplicando esses valores de y nessa expressão, a gente vai ter o resultado. 64π raiz de 2 sobre 15 unidades cúbicas. Bom, dando sequência, a gente vai ver uma parte muito interessante da matéria, que é chamada, né, que é ainda na parte de sólidos de revolução, só que as seções transversais em forma de arruela. Se a região que giramos para gerar um sólido não atingir ou cruzar o eixo de rotação, o eixo de revolução, o sólido vai ter um orifício no meio. Então, as seções transversais perpendiculares ao eixo serão arruelas e não discos. Então, nos casos anteriores, a gente tinha discos formados, né? Assim, o sólido ele era formado com uma curva e um eixo de revolução, e apenas isso. Então, a gente calculava a área, que era da curva até o eixo, e rotacionava essa área. Agora, a gente vai ver situações em que a área não atinge
o eixo de revolução. Então, na hora que gira, fica um buraco no meio. Nesse caso, a arruela, a gente vai trabalhar com dois raios, que vai ter o raio externo, que a gente vai usar R maiúsculo, e o raio interno, que é o raio minúsculo. Então, na arruela mesmo em si, a área dela vai ser dada por πr ao quadrado externo menos o πr ao quadrado interno. Ou seja, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. R ao quadrado externo menos R ao quadrado interno vezes π. Isso aqui vai ser a área da arruela. E é essa expressão que eu vou integrar para obter o volume da figura. Bom, assim, na prática é o seguinte. Veja que eu tenho aqui duas curvas e eu quero, no intervalo de x igual a A até x igual a B, girar a área compreendida entre essas duas curvas, né, e as retas verticais x igual a A e x igual a B. Aí eu quero que essa região gire em torno do eixo x. Então, vai formar uma figura, um sólido, que ele é oco aqui no meio. Porque essa região aqui, né, ela não encosta no eixo x. Então, ela vai girar sem encostar no eixo x. E o volume dessa figura formada vai ser a integral de A até B da área em relação a x. Ah, mas não tem que usar π igual na parte anterior? Bom, sim, só que ele já está aqui, ó, né? π vezes, agora não é só raio ao quadrado, mas sim a diferença dos raios. Porque se eu calculasse apenas π vezes o R maiúsculo ao quadrado, eu ia pegar essa área toda aqui, ó, e fazê-la girar em relação no eixo x. Se eu usar o R minúsculo, o que eu vou estar calculando é isso aqui, ó. Essa região aqui, fazendo ela girar. Mas como eu quero essa área que está aqui no meio, seria o quê? Seria o sólido maior menos o sólido menor que eu formei aqui com o R minúsculo. Então, né, vai ser justamente isso. Seria o sólido todo fechado com o raio maiúsculo menos o sólido menor formado com o R minúsculo. Aí, por isso que fica esse buraco aqui no meio. Mas eu acho que com exemplo fica mais fácil de visualizar. Então, a região limitada. Esse aqui eu vou fazer, né, girando em relação ao eixo x. Fica mais fácil para nós, para começar, para introduzir a matéria. Então, a curva y igual x ao quadrado mais 1, que é uma parábola, né? A reta y igual menos x mais 3. Então, a área limitada entre esses dois gráficos gira em torno do eixo x para formar um sólido. Determine o volume do sólido. Bom, em primeiro lugar, a gente vai desenhar os dois gráficos. Depois, obter os limites de integração. E depois, né, integrar mesmo. Então, vamos lá para o GeoGebra. Bom, primeiramente, os dois gráficos, eles são esses aqui. O x ao quadrado mais 1 e a reta menos x mais 3. Então, o que eu quero aqui nesse momento é calcular, primeiro, a área aqui entre essas duas figuras e eu quero que essa área gire em torno do eixo y. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essas versões aqui da função, né, limitadas aqui, por esses dois pontos de interseção. Agora, primeira pergunta. Como obter esses pontos de interseção, onde as duas curvas, né, a curva e a reta, se cortam? Nesse caso, o que eu sugiro é o seguinte, coloque a f de x igual a g de x.
Então, na hora que você fizer x ao quadrado mais 1 igual a menos x mais 3, você vai obter os valores de x onde as duas figuras se cortam, que nesse caso aqui é o menos 2 e o 1. Então, fica como exercício vocês fazerem essa demonstração para a gente. Então, aqui obtendo já essa região limitada, eu vou colocar um ponto A, onde o x vai variar do menos 2 a 1. A partir desse ponto A, eu vou obter aqui o B e o C para ter esse segmento, apesar de que eu chamei ele aqui de raio, mas ele é, na verdade, a diferença entre o raio menor e o raio maior. O que seria o raio menor? Seria a distância de A até C. Porque é isso aqui que eu vou fazer girar, não é? Então, eu vou ter um raio pequeno, AC aqui, que vai gerar uma primeira circunferência, e vou ter um raio maior, AB. Então, veja que o segmento AB é maior do que o segmento AC. Então, o segmento AB é o raio, o R maiúsculo, o segmento AC é o R minúsculo. E a diferença entre os dois forma para mim esse CB aqui, ou BC, tanto faz. Então, é com esse BC aqui que eu vou girar e formar a arruela. Então, na hora que eu giro esse segmento BC em torno do eixo X, eu vou ter uma arruela, que está representada ali. Então, observando bem, a espessura, né, aqui, essa largura aqui da arruela, ela é realmente o segmento BC. Então, se eu variar aqui para cá, veja que ela se torna mais fina, né, digamos assim, porque o meu BC ali se tornou menor, ou para cá, enfim, né? Não sei se ficou claro esse detalhe. E aí eu vou construir um sólido fazendo várias arruelas dessa. Deixa eu tentar deixar o rastro aqui para ver se dá para visualizar o sólido. Seria esse o sólido. Bom, mas deixa eu tirar isso aqui por enquanto e voltar para o padrão. Para tirar essa arruela. Só que aí eu vou construir esse sólido de outra maneira. Eu vou pegar essa área que está aqui e vou fazê-la girar em torno do eixo X. Então, fazendo isso aqui, o que a gente obtém é aquele mesmo sólido. Então, quando eu construir o sólido mostrando as várias arruelas, aquilo ali é o que a integral calcula para a gente. Mas a construção mesmo do sólido, com a rotação em torno do eixo, ela é essa aqui, ó. A partir dessa área aqui, né, entre essa reta e esse pedaço da parábola, fazendo isso girar em torno do eixo X, que é o eixo vermelho aqui no espaço, né, na visualização 3D, a gente forma esse sólido. Agora, como que a gente vai calcular, né, o volume desse sólido? Então, assim, a fórmula em si é bem simples. Eu preciso conhecer os limites de integração, que eu estou vendo aqui é do x menos 2 ao x 1. E eu preciso de uma expressão que determine a área dessa arruela, que está aqui. Então, assim, basta conhecer o raio maior, que seria o segmento AB, que é, né, exatamente o valor dessa reta, né, a expressão para essa reta aí, menos x mais 3, e fazer menos o raio menor, que é o AC. Então, o valor do x aqui no x ao quadrado mais 1. Lembrando que cada raio desse, a gente tem que colocar o quadrado, não é isso? Então, vamos voltar para cá.
Os limites de integração seria igualar as duas expressões. Então, eu fiz aqui resumido, mas façam, assim, quem já tiver hábito de fazer por fatoração, tranquilo. Quem não tiver, faz por Bhaskara, né? Vê se bateu os resultados. Depois, obter a expressão para o raio maior, que é o da reta menos x mais 3, e o raio menor, x ao quadrado menos 1. E agora a gente joga esses valores aqui na integral. Então, o intervalo AB é do menos 2 até o 1, que são os valores de x. O R maior ao quadrado é o menos x mais 3 ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado, então fica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse π eu posso tirá-lo da integral como uma constante, ou seja, vou só conservá-lo aqui. Assim, aqui eu já fiz mais rápido, mas a ideia é a seguinte: resolva os dois casos aqui por trinômio quadrado perfeito, né? Quadrado da soma ou diferença de dois termos. Depois, lembre-se que esse menos ele vai valer para cada expressão, cada termo que tiver aqui dentro do segundo parêntese. Por fim, integra essa expressão, que vai dar 8x menos 6 x ao quadrado sobre 2, por isso ficou 3 aqui, menos a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, e mais a integral de x à quarta é x à quinta sobre 5. Isso com o x igual a menos 2 até o x igual a 1. Então, calcula o valor dessa expressão para x igual a 1, menos o valor dessa expressão toda para x igual a menos 2. Chega nisso aqui. 117π sobre 5. Isso aí é o volume daquela figura. Aqui é um passo a passo, né, de como determinar esses volumes. Então, o primeiro passo é desenhar a região e esboçar um segmento de reta que atravessa perpendicularmente, né, fazendo 90 graus, o eixo de revolução, o eixo de rotação. Quando se faz a região girar, esse segmento gera uma seção transversal típica, em forma de arruela. Determine os limites de integração, determine os raios externo e interno da arruela, gerada pelo segmento de reta, e, por fim, integre para determinar o volume. Outro exemplo. A região compreendida entre a parábola y igual a x ao quadrado e a reta y igual a 2x, no primeiro quadrante, então, no x ao quadrado aqui, que é isso aqui, vou pegar apenas o primeiro quadrante, eu vou desconsiderar essa parte. Então, essa região compreendida entre a parábola e a reta gira em torno do eixo y, para gerar um sólido. Determine o volume desse sólido. Então, o primeiro passo aqui é desenhar a região e esboçar um segmento de reta através da região perpendicularmente ao eixo de revolução. Nesse caso, o eixo de revolução é o eixo y. Então, vou pegar aqui, ó, entre a parábola e a reta, né, vou traçar um segmento no meio, né, da figura que seja perpendicular ao eixo y. Então, fazendo 90 graus com y. Então, está aqui o segmento, que é a diferença entre os raios. Então, meu raio menor seria daqui até a parte externa, e o meu raio menor seria daqui até a parte interna. Então, essa diferença do raio maior menos o raio menor, que, né, isso aí ao quadrado e tal, vezes π, vai determinar para mim a área da arruela. Então, eu quero pegar essa figura aqui e fazê-la girar em torno do eixo y. Mas vamos ver aqui como fica no GeoGebra. Vamos ver agora como funciona isso aqui no GeoGebra. Tenho aqui a parábola e a reta. Então, mostrando aqui primeiro no plano, né? Eu quero a região do primeiro quadrante, que está aqui do lado direito, entre a reta e a parábola. Eu quero isso girando em torno do eixo y, que é o eixo vertical. Então, veja que as duas figuras aqui, elas se cortam no 0, 0, nesse outro ponto aqui em cima. Então, fazendo x ao quadrado igual a 2x, a gente vai achar esses pontos que as duas figuras se cortam.
que nesse caso é o 2, né? X igual a 2 e y igual a 4. Então, eu vou limitar a minha figura nesses intervalos aí. Nesse intervalo, daqui até aqui. Agora, eu quero que esse sólido, assim, essa região plana aqui, né, que eu considere que isso aqui no meio é preenchido, quero que isso gire em torno do y. Então, eu vou pegar um ponto em y, já que eu quero que varie, né, que gire em torno do y, eu vou pegar o meu ponto variável aqui em y, do 0 até o 4. E, a partir de uma perpendicular, eu vou pegar os pontos B e D para traçar um segmento aqui, BD. Então, posso tirar, por enquanto, essa reta. Então, veja que na medida que eu vario o ponto A, né, que vai no y de 0 até 4, aquele segmento no meio ali, que eu estou chamando de raio, mas que, na verdade, é a diferença entre o raio externo e o raio interno, né? O que seria o raio externo? Seria o segmento AD. E o raio interno, o raio menor, seria o AB. Se eu pegar o AD e subtrair o AB, me sobra isso aqui no meio, o BD. Né? Então, a partir desse BD, eu vou ter uma arruela girando o segmento BD em torno do eixo Y. Então, vai gerar isso aqui. Né? Aqui no... Diminuir isso aqui um pouquinho. Então, veja que o nosso eixo Y lá é o de verde, né? Então, eu deslocando esse ponto A para cima ou para baixo aqui, a gente vai ter as nossas arruelas. Então, se eu fizer cada uma dessa, calcular o volume dela, né? Que ela vai ter a espessura dela é a diferença entre dois y consecutivos. Então, é como se fosse pequenos cilindros. Calculando a soma dos volumes desses cilindros, eu vou ter o volume o volume da figura formada pela rotação dessa região em torno do eixo y. Mas para a gente construir mesmo essa região, pegando isso aqui, ó, essa areazinha aqui, e fazendo-a girar em torno do y, o que a gente vai ter, na verdade, é isso aqui. Ó. É a rotação daquela areazinha em torno do y. Então, forma esse sólido. Aqui no meio, né, assim, entre as duas figuras, aqui no GeoGebra dá a impressão que é oco, né? Mas na prática mesmo, assim, na hora de formar o sólido, isso aqui não é oco, né? Ele é oco aqui no meio, é como se fosse uma taça, uma coisa assim. Né? Então, a gente pega essa região e gira em torno do eixo Y, formando esse sólido. Então, na medida em que eu vario aqui, ó, a arruela, né, entre o 0 e o 4, veja que o espaço que ela preenche é exatamente a região entre as duas figuras. Então, se eu deixar o rastro aqui nela, talvez dê para visualizar melhor. Aí vai preenchendo. E agora a gente vai ver como calcular o volume desse sólido. Então, a gente volta para cá. Primeiro, a gente vai observar em y, de onde até onde, né, as figuras estão se cortando, então do y igual a 0 até o y igual a 4. Então, nossa integração, os nossos limites de integração são esses, 0 e 4. Depois, eu preciso de uma expressão para determinar os raios. Só que eu quero raios em y e não em x. Então, veja que aqui eu tenho y igual a x ao quadrado, só que eu não quero um f de x, eu quero um f de y. Então, eu preciso isolar o y aqui, ó, né? Nessa expressão. Então, como que eu vou fazer? Observando que a parábola está me dando o raio externo e a reta está me dando o raio interno. Então, o meu
Rzão, meu R maiúsculo, vai ser o seguinte. Se eu isolar o x nessa expressão, eu vou ficar com x igual a mais ou menos a raiz de y. Só que, já que falou que é no primeiro quadrante, então eu vou considerar isso aqui o positivo, né? Então, raiz de y é o meu raio maior. Agora, para ter o raio menor, eu vou isolar o x nessa segunda expressão, que é a da reta. Como que eu faço para isolar esse y, esse x ali? Então, é só pegar o 2, né, usar a operação inversa, passar dividindo. Então, x igual a y sobre 2. Então, meu rzinho aqui é y sobre 2. Agora sim, eu tenho o meu R maiúsculo aqui, meu Rzão aí, raiz de y, e o R minúsculo, y sobre 2. Agora, é só integrar. Então, fica a integral de c até d, que é de 0 até 4, π, que é padrão aqui para nós, já que vai calcular a região, né, de, basicamente, a diferença de duas circunferências, então a gente precisa do πr ao quadrado, só que eu vou pegar π vezes parênteses, aí eu vou ter aqui dentro dos parênteses o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Então, fica isso aqui, ó. Raiz de y ao quadrado, resolvendo essa raiz ao quadrado, dá só y, isso aqui ainda antes de integrar. Esse y sobre 2 ao quadrado vai dar y ao quadrado sobre 4. Posso tirar o π aqui de dentro da integral, porque é uma constante. Integrando o y, vou ter y ao quadrado sobre 2, menos esse 4 aqui embaixo eu conservo, né, 1/4. Então, vou ter a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. Como tem esse 1/4 aqui, então o 3 do denominador vezes 4 dá 12. Agora, eu aplico o valor de y igual a 4 menos o y igual a 0. Então, vai dar isso aqui, ó, 8π sobre 3 unidades cúbicas. Alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Então, tem essa primeira parte aqui, que é apenas da rotação das curvas, que é aquele método do disco. E tem os exercícios 3 e 4, que já são o método da arruela. Então, tentem fazer os dois e na próxima aula a gente confere, beleza? No mais, pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Abraços.